Como será a morte e a vida futura? Como será o estado eterno e a vida eterna? Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, eu sou pastor, sou teólogo, e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você irá aprender comigo o que acontece logo após a morte. Qual será o destino eterno dos ímpios e qual será o destino eterno dos justos? A vida eterna e o estado eterno. Um estudo espetacular para abençoar a sua vida. Se você está pronto, então vamos lá. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Pastor Joel, qual é então o destino final dos ímpios? Segundo a Bíblia, os ímpios eles estarão eternamente separados de Deus e eles estarão então pagando agora pelas consequências de seus pecados neste local que é chamado de segunda morte, que é o Lago de Fogo. Na verdade, esse é um dos assuntos que normalmente muitas pessoas procuram até mesmo nem tocar neles, porque eles veem como algo um pouco agressivo, mas esta é a verdade bíblica e revelada pelas Sagradas Escrituras. Os ímpios, eles serão lançados no lago de fogo, no Geena, como diz a palavra de Deus. Todos aqueles que negarem a Cristo, todos aqueles que negarem ao Senhor, que não quiserem viver para Cristo, não quiserem nascer de novo, eles irão terminar nesse local de grande sofrimento, de grande angústia e dor. Mateus 25, do 41 até o versículo 46. O lago de fogo, o lago que arde continuamente, o lago de fogo inextinguível, esse local de tormento eterno. Apocalipse 14, versículo 10 e 11. Bom, alguns ensinamentos errôneos, algumas doutrinas que têm sido ensinadas, e eu quero, através desse vídeo, desmontar alguma dessas doutrinas e falar aquilo que a Bíblia fala, ensinar aquilo que a Bíblia ensina. A primeira que eu quero desfazer é o universalismo. No que eles querem, pastor Joel? Eles acreditam que Deus é um Deus amoroso e que no final das contas, Deus irá levar todas as pessoas para o céu. Essas teorias, elas são refutadas pela própria palavra de Deus. Romanos 6, 23, Lucas 13, do 19 ao 31, João 3 e 36. Está muito claro que a palavra de Deus diz que aqueles que não quiserem receber a Jesus, não quiserem servir a Cristo, eles irão ser condenados. Mas aqueles que servirem a Cristo, eles serão salvos. Então esse primeiro argumento já foi desfeito pela própria palavra de Deus. Agora nós vamos para o segundo argumento que eu quero também desfazer aqui. A segunda é o restauracionismo. No que eles creem, pastor Joel? Eles acreditam que todas as pessoas que elas não estiverem prontas para entrar no céu, elas vão para o inferno. E elas vão ficar lá por um período de tempo para serem purificadas. Quando elas purificarem os seus pecados, então essas pessoas estarão aptas para entrar agora nos céus. Porque o desejo de Deus é que todos terminem no céu. Essa também é conhecida como a doutrina do purgatório, onde as pessoas vão para esse local dos mortos, para um local do inferno, onde eles passam por uma espécie de purificação e depois, quando eles estiverem prontos, purificados, é que eles agora serão elevados a uma posição melhor juntamente com Deus, mas isso é totalmente antibíblico. Também existe o terceiro ensinamento errôneo que eu quero desfazer aqui no vídeo de hoje. Eles acreditam no segundo período probatório. O que seria isso, pastor Joel? Eles acreditam que depois da morte, até a ressurreição do corpo, existe um segundo momento em que nós podemos receber a Cristo e herdar assim a salvação. Mas isso é totalmente antibíblico, porque a Bíblia vai dizer de forma clara e de forma concisa que após a morte
segue-se o juízo. Não há tempo para arrependimento após a morte. O momento de tomar a decisão é enquanto nós estamos vivos. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu quero que você tente imaginar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que chegou aqui, todas as pessoas que ouvirem esses ensinamentos e acabam confiando nestas doutrinas erradas e antibíblicas, muitas das vezes por confiar nos seus líderes, né, que há uma segunda oportunidade após a morte, e acreditarem que mesmo após a morte ainda há tempo para se arrepender. Quantas pessoas que quando chegarem no inferno, por exemplo, né, eles vão procurarem, né, esta segunda oportunidade, mas infelizmente a oportunidade não haverá. A quarta doutrina que eu gostaria de desfazer aqui é o aniquilamento. Pastor Joel, mas no que eles creem? Eles creem que Deus, ele irá destruir, ele irá desfazer, irá aniquilar todos aqueles que morrerem sem Cristo e aqueles que forem para o inferno. Na verdade, eles não acreditam em um inferno literal, mas eles acreditam que as pessoas que morrerem sem Cristo, eles simplesmente deixam de existir. E eles usam como base da fé deles 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9. Quando a Bíblia fala de morte na Bíblia, que aqueles que irão morrer após pecar, naturalmente que esta morte é uma morte espiritual. Muitas pessoas acreditam, né, principalmente as pessoas que defendem essa doutrina e que até às vezes ensinam. Talvez você não conhecia esse ensinamento, mas é um ensinamento que tem se alastrado bastante. Eu quero dizer para você que eles usam principalmente passagens do Antigo Testamento. Nós entendemos que após a morte, o homem ele irá morar eternamente com Cristo ou irá morar eternamente no inferno. E isso está muito claro diante das revelações da palavra de Deus. A Bíblia vai falar, por muitas vezes, sobre a condenação eterna. Muitas vezes ela vai falar também sobre a vida eterna. E quando a palavra diz assim que aquele que pecar, ele irá morrer. Naturalmente que a Bíblia está usando uma linguagem alegórica, é uma linguagem simbólica. Nós sabemos que existem pelo menos 3 tipos de mortes na palavra de Deus revelada para nós. A primeira morte é a morte física, a segunda é a morte espiritual e a terceira é a conhecida como segunda morte. Então acreditar que nós após a morte simplesmente, né, caso a gente não queira receber a Cristo, a gente deixa de viver, é desconstruir todos os ensinamentos desde Gênesis até Apocalipse, porque a Bíblia fala de vida eterna e de condenação eterna, repetindo aquilo que eu já falei no início, mas que nós vamos poder também falar aqui no decorrer do vídeo. Pastor Joel, mas o senhor falou sobre o destino eterno dos ímpios e qual será o destino eterno dos justos? Filipenses capítulo 3 e versículo 20. Mas a nossa cidade ela está nos céus, donde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, queria convidar você para me dar a honra da sua inscrição, queria convidar você para se inscrever, para também ativar o sino das notificações, coloque todas, de forma que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, estou com um vídeo novo aqui todas as semanas, você será notificado pelo YouTube e vai ficar por dentro de todas as novidades. Amém? Também coloca aqui embaixo o seu comentário e que Deus te abençoe e vamos então para o vídeo de hoje. Bom, de acordo com a palavra de Deus, nós entendemos que os justos, eles foram destinados para passar a vida eterna juntamente com Deus. E Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para ter comunhão com o homem, para que o homem pudesse conhecer a Deus, para que o homem pudesse ter intimidade com Deus. Os cristãos hoje, servindo a Cristo, servindo a Deus, de forma invisível, acreditamos que Deus existe e podemos também ver os sinais, as evidências de tudo que Deus criou e de tudo que Deus faz em nosso meio e também em nós. Mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, quando nós chegarmos nesse estado eterno, nós vamos ver ao Senhor como Ele é, nós vamos vê-lo face a face.
O céu também é descrito como paraíso. Paraíso é também o jardim. Jardim seria o local aonde Adão e Eva foram colocados para viver, mas que foram tirados de lá devido ao pecado, mas o Senhor virá para restaurar isso e para nos colocar novamente no jardim, o jardim que por nós foi perdido, mas que através da cruz, através do sacrifício de Jesus, isso será restaurado e nós vamos receber novamente isso que nos foi perdido. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Esse local também é conhecido como a casa do Pai, o local onde há muitas moradas. Isso está escrito no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Esse local é conhecido como local de conforto, de descanso, como o país eterno. Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. Porém, nós precisamos aqui separar três coisas importantes que irão acontecer após a morte ou o arrebatamento da igreja. Primeiro, após a morte ou após o arrebatamento, nós precisamos entender que haverá um momento de descanso, que nós vamos já estar na presença de Deus, porém é um momento de descanso até a ressurreição do corpo físico. A segunda fase é a fase entre a ressurreição e agora o juízo, aonde Cristo vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas obras. Ou seja, não é um juízo para condenação, mas é um local aonde Cristo irá retribuir, irá recompensar, irá galardoar a igreja, os fiéis aqui na terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao 15. Terceira fase é após o milênio, então descerá do céu a Nova Jerusalém, o lar eterno ou final dos remidos. Isso está descrito em Apocalipse 21, de forma um pouco mais clara, agora em Apocalipse capítulo 22, do 1 em diante. Pastor Joel, mas por que essa cidade ela desce do céu? Segundo a palavra de Deus, a gente pode ler e a gente percebe que a Nova Jerusalém ela desce do céu para a terra. Qual é o propósito disso? O propósito disso, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o propósito disso é trazer os céus para a terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Então Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículo 28. Embora nós entendemos que essa Nova Jerusalém não chegará até a terra, porém, aos moradores da terra será possível visualizar, será possível ver a Nova Jerusalém, e a Bíblia diz que as nações caminharão à sua luz. Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. Pastor Joel, e como será a morte e a vida futura? O Senhor Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Bom, nessa primeira parte nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a morte. Bom, a morte, ela é a separação entre o corpo e a alma. E leva então agora o homem para o mundo espiritual, o mundo invisível. É se desfazer desse corpo, desta habitação, é ir para um local de descanso, é ir para um local aonde nós não podemos mais tomar decisões. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. A Bíblia vai dizer que a morte ela foi introduzida no mundo devido ao pecado de Adão e Eva. E este mal, esta morte, ela agora vem caminhando com a humanidade até os nossos dias. E a Bíblia diz que esse efeito da morte, ele somente vai poder ser vencido nos últimos dias. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, e ele passou da morte para a vida. E nós entendemos muito bem isso, porém a verdade é que nós nunca conseguiremos entender perfeitamente a morte, porque quando Deus nos criou, Ele não nos criou para morrer. Ele não nos criou para passar por isso, mas foi devido ao pecado. Então, para nós, é algo estranho, é algo até difícil de aceitar, mas é uma realidade, mas isso foi vencido por Cristo na cruz.
O próprio apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, aqueles que estão em Cristo, a Bíblia vai dizer que nós agora somos propriedades do Senhor. Então, agora a morte já não tem mais domínio sobre nós. E também nós entendemos que se nós estivermos em Cristo, até mesmo a morte para tocar em um servo, a uma serva de Deus, precisa da permissão e da autorização de Deus. E hoje nós sabemos que por mais que a morte ainda exista, mas para aqueles que estão em Cristo, a morte é somente o condutor, é o cavalo que leva o crente até a Deus. É a porta de entrada para o reino de Deus, e aí nós estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia irá nos dizer que os justos, eles ressuscitarão para a vida eterna, ressuscitarão para um corpo agora glorificado, incorruptível, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Cristo. Mas a Bíblia também vai declarar que aqueles que morrerem sem Cristo, eles um dia também serão ressuscitados. A Bíblia vai dizer que no final do milênio, aqueles que morreram sem Cristo também ressuscitarão. Inclusive, esse foi o assunto que eu falei no vídeo anterior, onde eu disse que aqueles que morrem sem Cristo, eles ressuscitam no final do milênio para comparecerem agora diante do trono branco, conhecido como o juízo final, onde eles serão julgados e condenados agora à segunda morte, que é o lago de fogo e de enxofre, o lago eterno de fogo. É para lá que eles vão ser lançados agora com o corpo ressurreto, com o corpo que foi ressuscitado, mas é um corpo agora para condenação eterna, para vergonha eterna, como a expressão que a Bíblia usa para essas pessoas. João capítulo 5, versículo 29. Naturalmente, nós entendemos que o corpo e a alma são imortais. A verdade é que a Bíblia diz que após a morte, agora a alma e o espírito irão para Deus, e a Bíblia vai dizer que agora, então, o seu corpo ele vai para o pó da terra, até o momento da ressurreição. Porém, um dia, tanto o corpo quanto a alma irão novamente se unir. E a Bíblia vai dizer que agora esse corpo será incorruptível, será imortal, será um corpo glorioso. Esse será o corpo dos cristãos. Eles irão agora receber um corpo semelhante ao de Cristo, semelhante aos dos anjos, um corpo onde não é possível mais morrer. É um corpo glorioso, até porque para morar no céu, para morar agora na nova cidade, a verdade é que nós precisamos ter um corpo glorificado, um corpo diferenciado e modificado agora com uma genética dos céus, estrutura espiritual que nós precisaremos receber da parte de Deus. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, ele vai se revestir da imortalidade. Porém, a Bíblia vai deixar muito clara que isso irá ocorrer somente no momento da ressurreição. A Bíblia vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A Bíblia vai dizer que aqueles que morrem em Cristo ressuscitam. Olha só, tanto a igreja que estiver viva, quanto os mortos que morreram em Cristo, eles irão encontrar com o Senhor nos ares. E nesse momento, enquanto a igreja está subindo, haverá agora então a reconstrução, a transformação deste corpo que é mortal em um corpo imortal. Esse corpo que é corruptível em um corpo agora indestrutível. Romanos capítulo 2, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Pastor Joel, qual é o sentido bíblico e doutrinário da morte? No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Esse argumento, essa expressão bíblica é tão interessante, porque a Bíblia vai dizer que é como se alguém estivesse trabalhando para um patrão, e esse patrão, no final do mês, chamasse esse funcionário e falasse assim: agora o seu salário
é a morte. Ou seja, este é o seu trabalho, esta é a sua recompensa por ter feito isso. Ou seja, quando o ímpio ele morre e ele agora vai ser condenado, ele está recebendo simplesmente o salário, o pagamento das suas escolhas e daquilo que ele mesmo decidiu fazer. Ou seja, é uma recompensa de forma ruim, mas é uma espécie de salário que ele está recebendo agora pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos errados. Então nós entendemos que é uma espécie de colheita, ou seja, a pessoa plantou e agora está colhendo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Segundo, nós entendemos também que a morte é um sinal e um fruto do pecado. E somente as pessoas, então, que estiverem em Cristo conseguirão fugir desta esfera e dessa condenação. Porque sabemos que todos aqueles que não estão em Cristo, eles serão condenados. E eles irão morrer por duas vezes. Primeiramente, eles irão morrer de forma física, e a segunda é a morte espiritual, é a morte eterna. Terceiro, a morte foi vencida por Cristo no Calvário. Sabemos e entendemos que Cristo é a única e exclusiva resposta ou solução, saída para esta condenação eterna e para sairmos do estado de morte para a vida. Hoje, todos aqueles que estão em Cristo podem declarar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas pastor Joel, diga-nos como será a vida eterna e o estado eterno. A Bíblia vai nos dizer no livro de Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 5. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Cordeiro e do trono de Deus. E no meio da praça e da outra banda do rio estava também a árvore da vida, produzindo 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As suas folhas são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldições contra alguém, e ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará escrito o seu nome. E ali não haverá mais noite, nem de necessidade de lâmpadas, e nem da luz do sol, porque o Senhor, seu Deus, os alumia, e reinarão para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Pastor Joel, então diga-nos como será a vida eterna. Primeiro, será de eterna adoração. Naturalmente que nós vamos sair deste estado no qual nós encontramos, do tempo do homem, e vamos agora entrar no tempo de Deus, o tempo eterno de Deus. Então não haverá mais um tempo cronológico, mas vai ser um tempo como o tempo de Deus. Vai ser um tempo de adoração, um tempo de gratidão, vai ser um momento incomparável. Sabemos que este será o local e esta será a recompensa de todos aqueles que serviram a Cristo, foram fiéis a Ele, renunciaram à carne e decidiram servir ao Senhor com excelência, fazendo a sua vontade enquanto estavam vivos. Segundo, será de eterno prazer. Pastor, por que será de eterno prazer? Porque a Bíblia diz que lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte. Nesse lugar será um local onde Cristo irá enxugar as nossas lágrimas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Talvez você esteja agora, passando por um momento de tristeza porque você perdeu um amigo, um parente, alguém da sua família. E eu quero dizer que nesse dia você verá essa pessoa. Então, quando nós chegarmos no céu, será um lugar de reencontro, será um lugar onde nós vamos reencontrar as pessoas que nós amávamos e que nós perdemos enquanto estávamos aqui na terra. Mas quando chegarmos lá em cima, seremos novamente uma família unida, seremos novamente uma família agora vivendo na presença de Deus. Naturalmente, quando eu falo de família,
Eu não falo mais agora com esses sentimentos que nós vivemos aqui na terra, mas agora seremos como irmãos vivendo como os anjos na presença de Deus, nos alegrando na presença de Deus. E nós cremos que quando chegarmos lá em cima, nós temos muitos textos bíblicos que nos dão essa certeza. Quando chegarmos lá, nós vamos reconhecer uns aos outros, vamos reconhecer também os homens e mulheres de Deus que passaram sobre essa terra. A Bíblia vai dizer que nós vamos nos sentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, a todos os apóstolos, os homens que foram fiéis até o final, não negaram a Cristo. Naquele dia nós vamos encontrá-los. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Terceiro, iremos viver um perfeito estado agora eterno. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Isto é, o Senhor vai fazer uma renovação. Vai refazer tudo novo. O Senhor vai agora transformar tanto os céus quanto a terra. A Bíblia diz que nesse estado eterno também não haverá mais a morte. Sabemos que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, segundo está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e Deus vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Está falando que nesse lugar está proibido de entrar a morte, a dor, a tristeza, os sentimentos ruins estarão de fora. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Pastor Joel, diga-nos como será essa nova Jerusalém que João ele viu descer do céu. Bom, nós entendemos aqui que será uma cidade literal que irá descer e irá ficar entre os céus e a terra. Um outro detalhe importante que eu gostaria de falar para vocês, naturalmente que eu estou fazendo um resumo de todo esse assunto, e eu estarei fazendo outros vídeos falando mais detalhadamente de cada um desses argumentos. Mas eu quero que você entenda que haverá agora uma conexão entre os céus e a terra. É como quando Jacó ele foi dormir e ele viu aquela escada, uma escada que ligava os céus e a terra. Será mais ou menos esta conexão entre agora os céus e a terra, anjos que sobem, anjos que descem. Assim nós cremos que será esse estado eterno. Então nós entendemos que nessa cidade literal haverá ruas, haverá ouro, haverá muitas pedras preciosas, e João vai dizer que a dimensão dessa cidade é de 12.000 estádios. Apocalipse capítulo 21, versículo 16. E se fôssemos dividir, nós teríamos aqui 8 milhões de ruas, com avenidas de 2.200 quilômetros cada uma. Cremos que a Nova Jerusalém será a cidade eterna dos remidos para sempre. A nossa cidade ela está nos céus, onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Então aqui nós queremos fechar esse argumento agora com chave de ouro e dizer que Jesus Cristo ele foi enviado devido ao grande amor de Deus. E Jesus ele agora recebe essa incumbência e ele é fiel até a morte de cruz. A Bíblia vai dizer que veio para os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto agora vai dizer que ao que vencer, ele irá herdar todas essas coisas. E ele será agora filho de Deus. E ele vai agora receber como herança esta promessa. Irá viver para sempre nesse estado eterno, viver para sempre juntamente com o Senhor como seu filho e como seu herdeiro. Eu quero agradecer você que ficou até esse momento e quero deixar aqui para você 2 vídeos muito interessantes, vídeos que eu falo sobre os fins dos tempos, vídeos que eu falo sobre a escatologia bíblica, sobre vários argumentos. Eu vou indicar para você aqui 2 vídeos muito interessantes que irão abençoar a sua vida. Eu quero novamente reforçar o convite, ver se você já se inscreveu
aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, me dê a honra da sua inscrição. Também ative o sino das notificações. Deixa aqui também o seu comentário, o seu like e vamos caminhar juntos. Eu vou fazer muitos vídeos interessantes como esse para abençoar a sua vida. Então, vamos caminhar juntos, que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.